Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Se a memória não me falha, acho que na última aula eu estava falando desse esquema, uma forma de diferenciar aquilo que é a população e a amostra, ok? E na última aula falamos que a população seria a coleção, o conjunto de todos os elementos que tenham pelo menos uma característica em comum, e essa característica é aquela característica de interesse do pesquisador. Por outro lado, a amostra seria qualquer subconjunto da população. Ou seja, se a população é a coleção de elementos que tenham pelo menos uma característica em comum, naturalmente que aquela característica vai ser refletida também nos elementos que compõem a amostra. Ok? Então, nessa aula vamos falar de forma resumida alguns procedimentos, alguns mecanismos de seleção de amostra. Naturalmente vai ser uma análise bem superficial, porque eu lembro que uma dessas vezes um estudante perguntou de como é que era o procedimento de amostragem, como coletar uma amostra, tudo muito mais. Então, nessa aula eu reservei um espaço para falar de algumas técnicas estatísticas algumas técnicas de amostragem e em que consiste cada uma dessas técnicas, ok? Entretanto, o processo de amostragem ela pode ser, dependendo daquilo que é o objetivo do pesquisador, o processo de amostragem ela pode ser probabilística ou não probabilística. O que é a amostragem do tipo probabilística? Uma amostragem ela é probabilística se cada elemento naquele grupo ou na população onde a amostra vai ser extraída tiver a mesma probabilidade de ser selecionada. Ou seja, se o objetivo for de estudar uma determinada característica dos estudantes da FAFIS, ok? Nós temos uma série de estudantes, aí vamos codificar cada um desses estudantes, de tal forma que cada estudante tem a mesma probabilidade de ser selecionada para compor aquela amostra. Então, esse tipo de amostragem é conhecida como amostragem probabilística, porque atribui probabilidade igual a cada elemento. E pode-se classificar em amostragem aleatória simples, amostragem estratificada ou amostragem onde a população é subdividida em grupos ou estratos, ou pode ser amostragem sistemática, ok? Mas o processo de amostragem também pode ser não probabilística, ou seja, se a probabilidade do indivíduo ser selecionado for diferente do outro indivíduo. Ou seja, cada elemento tem um determinado peso associado de ele ser selecionado para compor ou não aquele que é a amostra, ok? E esse tipo de amostragem pode ser, ela subdivide-se em amostragem por conveniência, amostragem por cotas ou amostragem acidental. Naturalmente existem muitos outros tipos de amostragem disponíveis na literatura. Quem estiver interessado pode ver uma dessas referências que eu coloquei e vai ter uma análise ou uma descrição bem detalhada de cada um dos tipos de amostragem. No entanto, a escolha do melhor critério de amostragem depende, muitas das vezes, naquilo que é o objetivo, aquilo que é o interesse do pesquisador. Se o objetivo for de generalizar os resultados da amostra para a população, naturalmente a amostragem recomendável é a amostragem probabilística, ok? Porque pressupõe que cada elemento tem a mesma probabilidade de ocorrer e não existe uma margem de erro de selecionar alguém de forma por conveniência, porque tem ou não a característica. Ou seja, nesse tipo de amostragem, ela deixa tudo aleatório. Podemos selecionar alguém que tenha aquela característica mais especificamente, ou uma outra pessoa que tem de forma parcial aquela característica. Então, essa é uma das principais vantagens dessa amostragem probabilística, ok? Que não pressupõe atribuir pesos diferentes aos elementos. O peso é o mesmo, todo elemento tem a mesma chance de ocorrer, de ser selecionado. Entretanto, no caso da amostragem não probabilística, ele pode ser aplicado em situações em que o meu interesse é simplesmente fazer uma descrição da amostra, ou seja, não tenho nenhum, nenhum interesse em generalizar esses resultados obtidos para a população. Ok, a amostragem aleatória simples. Nesse tipo de amostragem, basicamente, vamos selecionar os elementos da população
Dado que essa amostragem pertence à classe de amostragem probabilística, isso quer dizer que todos os elementos da população têm a mesma chance de serem selecionados, ok? E o processo da amostragem aleatória simples, ele é feito seguindo uma tabela existente na literatura que é conhecida como tabela de números aleatórios. Ou seja, em que consiste? Eu tenho uma tabela com muitos números e eu vou selecionando, vou codificar os elementos da população de 1 até um determinado tamanho. Entretanto, com base na tabela de números aleatórios, eu vou gerando, eu vou selecionando de forma aleatória alguns elementos, onde os números selecionados nessa tabela, vamos fazer uma correspondência para a codificação que a gente fez na população. Ou seja, se eu selecionar o 5, eu vou na população, vou pegar o elemento 5, vai fazer a parte da amostra. Se eu selecionar o 20, eu vou pegar o elemento que corresponde àquela codificação 20, vai fazer parte da minha amostra, e assim sucessivamente. A amostragem pode ser sistemática e, para esse caso, vamos ter que seguir uma série de procedimentos. Ou seja, em que consiste? O esquema geral para selecionar uma amostragem usando a metodologia sistemática consiste em enumerar. A primeira fase é enumerar todos os elementos da população, ou seja, atribuir um código, ok? Por exemplo, posso atribuir o código 1 para o primeiro elemento, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Ok? De seguida, eu vou sortear o primeiro elemento que vai compor a minha amostra. O primeiro elemento, que eu vou chamar de R, vai ser selecionado de 1 até K. O que vai ser K? K vai ser essa razão. Pegar o tamanho da população, naturalmente, para esse caso, a população deve ser finita, ok? Por exemplo, a população brasileira, vamos pegar 210 ou 200 e tal milhões de habitantes, vai ser o meu N, e vou dividir pelo tamanho da amostra. Se a minha amostra é de 5 milhões, então vou dividir 210 milhões da população brasileira, dividido por 5 milhões do meu tamanho da amostra. Okay? E eu vou ter uma razão. Então, eu vou fazer essa sequência, eu vou selecionar o R de 1 até essa razão que eu vou ter, fazendo essa divisão. E, de seguida, eu vou formar essa sequência de posições. Observem aqui que o N é o tamanho da amostra e o Nzão aqui vai ser a dimensão da população. Obviamente, aqui há esse pressuposto que a população naturalmente deve ser finita. Okay? Caso contrário, eu não vou conseguir calcular essa razão. Entretanto, como é que eu vou escolher o R? O R é como se fosse a origem, o início do processo da amostragem. A gente vai escolher o R de forma aleatória. Ok? E o pressuposto é que o R deve ser um número que vai estar entre 1 e K. Nós podemos selecionar qualquer número. Se o K for 10, o R pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9 ou mesmo pode ser o 10. Ok? Desde que esteja entre 1 até K. E o processo de escolha, isso depende do pesquisador. Mas a ideia geral, o mais recomendado é usar essa tabela de números aleatórios ou usar essa amostragem aleatória simples, que a gente descreveu aqui em cima, para poder selecionar o R, ok? Lembrando que o R vai estar de 1 até K. Então, para tal, vamos usar essa tabela para escolher um determinado valor que esteja, uma posição qualquer que esteja entre 1 até K. Feito isso, o meu primeiro elemento da amostra vai ser o R, que é aquele valor que eu vou selecionar. Se eu selecionei o 5, então, o primeiro elemento vai ser aquele indivíduo que está na posição 5, ou aquele objeto que está na posição 5, dependendo daquilo que é a minha população, aquilo que é a característica que eu pretendo mensurar. O segundo elemento vai ser aquele que está na posição R mais K, lembrando que K é essa quantidade que nós calculamos aqui, ok? E em geral vamos pegar a parte inteira, ou seja, o K em geral pode ser um número decimal, nós podemos pegar a menor parte, ou seja, se for 4.3 nós podemos pegar o 4, se for 4.5 podemos arredondar para mais, vai ser 5 e assim sucessivamente. Ok? Então vamos ter R mais K, vai ser o segundo elemento. O terceiro vai ser R mais 2 vezes K, ou seja, vou aumentando o K. Eu vou pegar a posição anterior mais K. Por exemplo, aqui eu tinha R. Na segunda posição vai ser a posição anterior, que é R mais K.
Na terceira posição vai ser a posição anterior, que é o R mais K. Vou adicionar o K, vou ter R mais 2K. Na posição 4 eu ia pegar R mais 2 vezes K, vou somar o K, aí teria R mais 3 vezes K. E assim sucessivamente, vou ter na enésima menos uma posição, vou ter R mais N menos 1K. E na última posição vou ter R mais N vezes K. Ok? E usando esse esquema, eu vou selecionar os elementos que estão nessas posições, posição R, R mais K, R mais 2K, assim sucessivamente. Esses elementos vão compor aquilo que é a minha amostra. Ok? Eu coloquei aqui um exemplo simples, só para vocês conseguirem entender. Vamos supor que estamos interessados, aqui tem um erro, vamos supor que estamos interessados em selecionar uma amostra de tamanho 5, de tal forma que os elementos da população, a minha população tem dimensão 20 e os elementos da população são codificados dessa maneira. Tenho o elemento que está na posição 1, posição 2, posição 3 e assim sucessivamente. Ok? O que é que eu vou fazer numa primeira fase? Eu já tenho aqui, a população é finita, com 20 elementos, e eu tenho K, que é aquela minha razão, vai ser 20 dividido por N, o N é 5, vou ter a razão 4. O que é que isso quer dizer? Significa que eu vou ter que selecionar o R, um elemento aleatório, nesse conjunto de 1, 2, 3 ou 4. Ok? Então, naturalmente, eu posso usar a tabela de números aleatórios para selecionar um elemento que vai ocupar uma posição qualquer, que esteja entre 1 até 4. Para tal, eu escolhi, vamos supor, eu posso pegar, por exemplo, o elemento na posição 3. O que é que isso quer dizer? Se eu pego o elemento na posição 3, lembrando a fórmula anterior, eu teria 3. Na segunda posição, eu teria o elemento na posição 3 mais o K é 4. Então, teria o elemento na posição 7, que é esse elemento aqui na posição 7. Então, tenho o elemento na posição 3, que é o primeiro a compor a amostra, é esse elemento aqui, ele vai ser o primeiro. De seguida, vou pegar o elemento na posição 3 mais K. 3 mais K é 4. 3 mais 7, mais 4 dá 7. Vou pegar esse elemento. De seguida, vou pegar o elemento na posição 7 mais o K é 4. 7 mais 4 é 11. Vou pegar esse elemento. De seguida, vou pegar o elemento na posição 11 mais K, que é o elemento na posição 15. E para terminar, para compor, a última posição vai ser ocupada pelo elemento da posição 15 mais o K é 4, vai ser 19, vai ser esse senhor que vai entrar na amostra. E eu já tenho a minha amostra de 5 elementos. Imagine se eu pegasse o 2. Se eu pegasse o 2, a primeira posição seria composta pelo elemento da posição 2. A segunda posição seria composta pelo elemento da posição 2 mais 4, que seria 6, ou seja, já não seria mais 7, seria 6, porque eu peguei como semente o elemento da posição 2. De seguida, eu teria o elemento da posição 6 mais K, o K continua sendo 4, seria o elemento da posição 10. E a seguir, teria o elemento da posição 10 mais 4, que seria o 14. E para terminar, o quinto elemento seria o elemento da posição 14 mais 4, que seria o elemento da posição 19. Ou seja, teria a minha amostra. E como podem ver, as amostras são diferentes, teria elementos diferentes. Ok? Então, isso reflete aquele conceito que eu dei anteriormente, que a amostra ela não é única. Diferentes amostras podem ser coletadas dentro de uma mesma população. Ok? Por outro lado, a amostra estratificada é mais uma outra amostra que pertence à classe dos procedimentos probabilísticos de seleção de amostra. A amostra estratificada é aquela que é extraída em situações em que a população é subdividida em estratos. Ou seja, imagine que o meu objetivo seja de estudar uma determinada característica dos estudantes da FAFISH. É óbvio que na FAFISH, a FAFISH está subdividida em cursos. Então, eu posso considerar esses cursos como sendo os meus estratos. Ou seja, cada curso tem uma variabilidade interna, ou seja, existe uma homogeneidade, uma similaridade entre eles.
que é o fato daquela característica de serem estudantes de um determinado curso. Curso de filosofia, história, gestão pública e por aí vai. Esses podem ser os meus extratos. Então, o que é que vai acontecer? Esses grupos ou esses estratos devem apresentar, em geral, uma diversidade entre os elementos de várias características. Ou seja, os elementos do extrato do curso de gestão pública devem ser diferentes daqueles do curso de história, do curso de filosofia e por aí vai. E o mecanismo de amostragem, e nesse mecanismo de amostragem, todos os elementos do grupo podem ter a mesma chance de serem selecionados. Ou seja, para cada grupo, aqueles elementos, aqueles estudantes do curso de gestão pública, por si só, lá dentro do curso de gestão pública, todos eles têm a mesma probabilidade de serem selecionados. Para os estudantes do curso de história, todos eles, entre eles, todos eles têm a mesma probabilidade de serem selecionados. Para os estudantes do curso de filosofia, dentro de cada grupo, todos eles têm a mesma probabilidade de serem selecionados, ou seja, de comporem a amostra. Okay? E a contribuição de cada grupo depende daquilo que é o peso do grupo. O que é que isso quer dizer? Imagine, por exemplo, eu quero selecionar 50 elementos, 50 estudantes da FAFIS. Eu sei que cada curso tem um número diferente de estudantes, por diversas razões. Por mais que durante a matrícula ou no início entre um número igual em cada curso, naturalmente existem muitos fatores que fazem com que no decorrer do curso, alguns cursos vão perdendo mais estudantes, outros não, então vai existir esse desequilíbrio. Então, isso vai fazer com que cada extrato ou cada subgrupo tenha um peso diferente, tenha uma contribuição diferente no tamanho da amostra final, ok? E isso o que é que vai acontecer? Nisso eu vou ter que calcular o peso, ok? O peso geral, e esse peso geral vai ser dado pela razão entre o tamanho da amostra e o número total de elementos na população. Ou seja, se eu quero selecionar 50 estudantes do curso, aliás, da FAFIS, tenho que olhar primeiro qual é a dimensão da minha população. Quantos estudantes no total existem na FAFIS? Ok? Se forem 1000 estudantes no total, eu vou pegar 50, vou dividir por 1000, vou ter um peso, uma fração. E o que é que eu vou fazer com esse peso? Observem que em cada um desses estratos tem um tamanho. Esse vai ser, vamos lá supor, se esse primeiro extrato for do curso de gestão pública, eu tenho um número total de estudantes que estão matriculados no curso de gestão pública, independentemente daquilo que é o seu período, desde que seja apenas estudante do curso de gestão pública. Tenho o peso para os estudantes do curso de história e tenho o outro peso para o extrato final, os estudantes do curso de filosofia, e assim, ou psicologia, assim em diante. Ok? Entretanto, o que é que vamos fazer? O tamanho da amostra, vamos ter que calcular o tamanho da amostra para cada extrato. Ok? Ou seja, no curso de gestão pública, eu vou calcular um tamanho da amostra naquele curso, ok? E esse tamanho da amostra vai ser dado usando o peso, esse peso, vou multiplicar pelo número de elementos daquele subgrupo total de estudantes de gestão pública. Para o curso de filosofia, que é o segundo extrato, eu vou pegar o peso é o mesmo, vou multiplicar pelo número de estudantes, todos os estudantes daquele curso de filosofia, por exemplo. E por fim, o curso de história, eu vou pegar o mesmo peso, vou multiplicar pelo número total de estudantes do curso de história, ok? Então, no final, imagine, por exemplo, o meu tamanho da amostra é de 50, eu posso ir no curso de história, vou tirar 10 estudantes, vou no curso de gestão pública, vou tirar, por exemplo, 20 estudantes, e vou no curso de história ou de filosofia, vou tirar os restantes 30. Então, a soma do tamanho da amostra de cada extrato deve ser igual ao tamanho da amostra final. Ok? Mas o que acontece é a contribuição de cada extrato ou cada subgrupo no tamanho da amostra total depende daquilo que é o número total de indivíduos que a gente tem naquele extrato, naquele subgrupo. Então, usando esse procedimento, a gente consegue calcular aquilo que é o tamanho da amostra final. Lembrando que o N deve ser a soma dos tamanhos da amostra de cada extrato. Esse é o tamanho da amostra do primeiro extrato, aqui é do segundo, aqui é do último extrato, assim sucessivamente. A amostragem acidental, ou por conveniência, pertence à classe dos métodos de amostragem não probabilística,
onde os elementos são selecionados em função da sua disponibilidade. Ou seja, os elementos são selecionados se eles estiverem disponíveis naquele momento. Por isso que é conhecido como amostragem acidental. Não existe nenhum pressuposto antes de seleção. Ou seja, um exemplo disso é um repórter. Um repórter está na rua e quer entrevistar uma pessoa para fazer alguma pergunta acerca da sua opinião desse entrevistado, acerca daquilo que é a gestão do novo governo do estado de Minas Gerais. Naturalmente que o repórter ele não vai em algum momento pensar que não, eu vou entrevistar o Frederico, ou vou entrevistar a Maria, ou vou entrevistar o Antônio. Mas sim, ele vai num local onde ele vai conseguir encontrar um público-alvo, ou aquilo que é a população, de forma espontânea, e vai entrevistando a primeira pessoa que aparecer. Ele vai perguntando se a pessoa tiver disponibilidade, aí a pessoa vai dar aquilo que é a sua opinião em relação àquilo que é como é que o entrevistado vê ou classifica aquilo que é a gestão do novo governador do estado de Minas Gerais. Então, é uma amostragem em que os elementos amostrais são selecionados em função da sua disponibilidade, ou seja, de forma acidental. Não existe um critério inicialmente definido. Ok? A amostragem por julgamento é um pouco parecido. Os elementos, esse método pertence à classe de método não probabilístico e ocorre quando uma pessoa, ok, um indivíduo, um pesquisador, um indivíduo experiente, seleciona de forma intencional, por isso que é uma amostragem por julgamento, de forma intencional, algum elemento para compor a amostra, dependendo daquilo que é o seu conhecimento, a sua experiência no método, ok? O exemplo disso é que, por exemplo, imagine que o gestor de uma determinada empresa de cosmético, ok, quer testar um novo cosmético, ele pode selecionar entre os funcionários da empresa, pode selecionar apenas um, em função daquilo que é o seu julgamento. Ele pode selecionar a Maria, Antônio, ou seja, é em função daquilo que é a experiência que ele tem e aquilo que é o objetivo de estudo dele. Ok? Entretanto, vamos entrar agora na fase de definição de algumas características. Eu falei há pouco tempo de características em estudo. Vamos definir variável. Ok? O que seria variável? Variável seria qualquer característica de interesse num conjunto de dados. Okay? Aquela característica que nós tivermos interesse em estudar dentro de uma população, a população de Minas Gerais, a população do Brasil ou a população dos estudantes da UFMG, tudo isso é população. Eu posso definir uma característica. Por exemplo, eu poderia estar interessado em estudar a renda, portanto, da população brasileira. A minha característica de interesse é a renda, ok? É a minha variável que eu quero mensurar. E o meu público-alvo é toda a população brasileira, sem nenhuma restrição, ok? Entretanto, e essa característica de interesse, ela pode se subdividir em quantitativa, quando mensura uma quantidade, ou qualitativa, quando mensura uma qualidade. A quantitativa pode ser contínua, o caso da renda, se eu quero estudar a renda média da população brasileira, eu posso usar uma característica que é do nível de natureza quantitativa. Ou pode ser discreta, ok? Se eu estiver interessado, por exemplo, em estudar qual é o número médio de filhos que a média de filhos na população brasileira, ou seja, é um valor inteiro, número de filhos, ou seja, pode ser número de filhos, número de irmãos, número de automóveis, assim em diante. Mas também, essa variável ela pode ser qualitativa, ok? Quando mensura a qualidade. Podendo ser ordinal, se as suas categorias exigir uma sequência, ou seja, se existir uma sequência nas categorias. Por exemplo, nível de escolaridade, nível de desnutrição, aquilo que é a posição numa determinada empresa, porque existe quem está na base, o gerente, o presidente, o vice-presidente, assim sucessivamente. Existe uma hierarquia. Ou pode ser nominal, quando as categorias daquela variável não pressupõem nenhuma ordem. Por exemplo, cor dos olhos, cor dos cabelos, nome, cor de roupa e assim sucessivamente. Então não existe nenhuma sequência, não existe nenhuma superioridade de uma categoria em relação à outra. Ok, de forma resumida,
Isso foi o que eu falei, ok? As variáveis qualitativas, elas mensuram uma qualidade dos objetos de uma determinada população. Também são chamadas de variáveis categóricas, porque elas assumem categorias. Variáveis e a sua classificação das variáveis qualitativas podem ser nominal, ok? Quando as possíveis categorias, elas não pressupõem nenhuma ordenação. Por exemplo, raça ou etnia, sexo, cor dos olhos, cor da roupa, ok? E assim em diante. Ou pode ser ordinal, quando as possíveis categorias ou possíveis respostas possuem uma ordenação natural, como por exemplo, classe social, escolaridade, tipos de desnutrição e por aí vai. As variáveis podem ser quantitativas, quando mensuram uma quantidade, e as quantitativas podem ser contínuas ou discretas. As variáveis de natureza quantitativa discreta são discretas quando os possíveis valores que assumem representam uma contagem, ou seja, são números inteiros. Por exemplo, o número de computadores que eu tenho 3 computadores. Então, não tenho 2,5 computadores, nem tenho 3,5 computadores, tenho apenas 3 computadores. É um valor inteiro. Número de celulares que tenho 3 celulares. Então, é um número inteiro. Ok? Número de irmãos, número de filhos, número de automóveis e por aí vai. A variável é de natureza quantitativa contínua. A variável contínua é aquela que assume valores dentro do intervalo. E ela pode se classificar em intervalar ou do tipo rácio. Por exemplo, o tempo em segundos ou minutos, a altura em metros, peso em quilograma, temperatura, ok? Naturalmente a temperatura, na maior parte das vezes quando a gente vê, é como se fosse um valor inteiro, mas aquilo é uma aproximação. A temperatura é uma variável de natureza quantitativa contínua. Ou o índice de massa corporal, que é basicamente uma combinação ou uma razão de duas variáveis quantitativas contínuas. Entretanto, qual é a diferença entre uma variável de natureza quantitativa contínua intervalar e contínua do tipo rácio? A diferença nessas duas características, ou nessas duas variáveis que pertencem à mesma classe de variáveis quantitativas contínuas, reside no fato da variável intervalar não assumir zero, ok? Não permite zero. E as possíveis operações que são usadas para esse tipo de variável podem ser, para essa classificação, pode ser adição e multiplicação. Ok? Ou seja, isso não quer dizer que eu não posso pegar uma variável de natureza intervalar, multiplicar por uma outra variável de natureza intervalar. Não, nós podemos multiplicar essas variáveis. Mas acontece que na sua interpretação, essa multiplicação, dependendo do tipo de variável, a interpretação pode não fazer muito sentido. Por outro lado, variável do tipo escala é aquela que permite uma interpretação usando uma combinação, ou seja, usando essas operações de multiplicação e adição. Um exemplo claro aqui é, por exemplo, a temperatura. Uma temperatura de 0 graus centígrados ou 0 graus Celsius não significa ausência de temperatura, ok? Observem que a variável do tipo intervalar ela não permite zero. Ou seja, eu não posso dizer aqui, ok, não existe nenhuma temperatura. Porque a temperatura é de zero. Não, existe temperatura. É de 0 graus Celsius. Por outro lado, imagine que nós estamos em duas cidades diferentes. Imagine que a cidade de Santa Catarina, a temperatura atual é de 10 graus Celsius. Por outro lado, em Belo Horizonte, a temperatura é de 30 graus. É correto afirmar que há uma diferença na temperatura de 20 graus Celsius. Mas não podemos afirmar que a temperatura em Belo Horizonte é 3 vezes mais quente que em Santa Catarina. Não, não faz sentido. O fato da temperatura em Belo Horizonte ser de 30 graus Celsius e Santa Catarina ser de 10 não quer dizer que em Belo Horizonte seja 3 vezes mais quente do que em Santa Catarina. Então, é isso que diferencia essas duas escalas de mensuração. Por outro lado, podemos sim afirmar que o indivíduo que tem 2 metros e 200 centímetros de altura é 2 vezes mais alto que o indivíduo que tem 1,1 m. Ok? É natural. E esse tipo de variável, o zero faz sentido, ele admite. O zero faz parte da sua escala de mensuração. Ou seja, uma altura de 0 centímetro significa
a não existência de altura, ou seja, a ausência de altura, que é um ponto degenerado. Esse ponto que vocês estão a ver aqui não tem nenhuma altura. Esse ponto final aqui não tem altura, é um ponto degenerado. Então, a altura é uma variável de natureza quantitativa contínua do tipo Horácio. Mas eu gostaria de chamar a atenção que vocês não precisam se preocupar tanto com essa classificação do tipo Horácio ou tipo intervalar. O mais importante que eu quero que vocês saibam é apenas classificar que uma variável é de natureza quantitativa discreta, se assumir valores inteiros, e quantitativa contínua, se assumir valores dentro do intervalo. Simplesmente isso. Ok? Ok, por exemplo, vamos supor que temos esse exemplo, que a organização Gallup realizou uma pesquisa telefônica com uma amostra de 1.005 adultos escolhidos aleatoriamente, com idade a partir de 18 anos. E nessa pesquisa foram feitas algumas perguntas de que o entrevistado devia descrever a sua própria saúde naquele momento. E as possíveis categorias ou as possíveis respostas, perdão, foram excelente, ou seja, a minha saúde nesse exato momento é excelente, é boa, apenas razoável, é ruim ou não tenho nenhuma opinião. Ok? A pergunta é, qual é o tamanho da amostra dessa população? Aliás, qual é o tamanho da amostra da pesquisa? Naturalmente, o tamanho da amostra é esse. 1.005 adultos selecionados. Já vem claro que é uma amostra nacional. É uma amostra. Qual seria a população? Todos os indivíduos com uma idade superior a 18 anos naquela população. Por quê? Nós podíamos considerar, talvez erradamente, que a população seria todos os elementos daquele país, todos os habitantes daquele país. Mas veja que eu estou a colocar uma restrição. A amostra é de 1.005 adultos com idade maior de 18 anos. Ou seja, existem outros adultos com a mesma, com a mesma faixa etária que não foram selecionados. Então a população seria todos os adultos com uma idade, aliás, todos os habitantes com uma idade superior a 18 anos naquele local. Ok? A classificação dos dados, naturalmente, como podem ver, são dados qualitativos, que era para descrever uma qualidade, ok? Que era a qualidade de saúde naquele momento, e a qualitativa ordinal, porque segue uma sequência: excelente, boa, ruim, ele é apenas razoável, ruim e sem opinião. Se existe uma hierarquia. E como é que podemos classificar os dados? Entretanto, os dados podem ser classificados em brutos, ou dados não agregados, que são aqueles que ainda não estão prontos para a gente fazer algum tipo de análise. Por exemplo, imagine que o nosso objetivo seja, imagine que tenham sido coletados, portanto, uma altura de 10 alunos do curso de gestão pública, ok? Onde foi possível registrar as suas alturas em centímetros, ok? Esses dados são hipotéticos. Então, os dados ainda não estão agrupados, a gente não consegue verificar ou tirar nenhuma conclusão com base nessa informação. Também temos outra pesquisa, naturalmente que aqui temos uma variável de natureza quantitativa, contínua, e temos um outro estudo, ou uma pesquisa de opinião, que é conduzida num determinado estado de um país, cujo objetivo era de avaliar a satisfação dos moradores desse estado em relação à governação do novo prefeito. Ok? Ou de um novo governador, vamos supor, já que o prefeito, em um estado podemos ter vários prefeitos, ok? E as possíveis respostas foram de 20 moradores. Pouco satisfeito, 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 muito satisfeito, sucessivamente. Nada a declarar e assim por diante. Temos os indiferentes. Esses dados não são agrupados. Olhando para os dados, a gente não consegue tirar nenhuma conclusão quanto à frequência, ou seja, quantos desses indivíduos, quantos deles responderam pouco satisfeitos, qual é a maioria, qual é a maior categoria que teve maior número de respondentes e assim em diante. Mas, perdão, se nós classificarmos esses dados, por exemplo, o caso da altura, nós podemos criar classes, ok? E vamos contar quantos indivíduos têm alturas que variam dentro dessa classe. Por exemplo, na classe de 1,57 centímetros a 1,63, nós temos 4.
1.63.4 a 1.69.8, temos 2. 1.69.8 a 1.76.2, temos 2, e assim sucessivamente. Nesse caso, é fácil a gente conseguir verificar que nessa classe temos mais elementos, ou seja, uma maior parte dos estudantes tem a altura compreendida nesses dois limites, nesse intervalo. O mesmo acontece com essa pesquisa de opinião. Nós conseguimos ver facilmente que a maior parte dos respondentes afirmam que eles estão um pouco satisfeitos. Por outro lado, seguida dos que estão satisfeitos. A categoria com menor número de respondentes e que estão empatados é muito satisfeito, indiferente e nada a declarar. Ou seja, com base na classificação feita, após agrupar os dados, nós temos uma ideia clara de qual é o valor de frequência para cada uma dessas categorias. Só para lembrar aqui que FI representa a minha frequência absoluta simples. Ou seja, uma contagem, um número de vezes ou número de elementos que pertencem a uma determinada classe ou o número de elementos que responderam a uma determinada categoria. Ok? Então, é essa a diferença existente entre os dados. Temos dados classificados, que ainda não estão submetidos a nenhum tipo de análise. Aliás, dados brutos, ou temos dados classificados que dão uma ideia superficial do que está a acontecer. Ok? E a síntese dos dados, ela varia. O tipo de método que vamos usar para sintetizar os dados depende muito mais daquilo que é a natureza, a mensuração da nossa variável em estudo. E, de alguma forma, os dados podem ser sintetizados de forma tabular, usando tabelas de frequências, ou métodos gráficos. Da forma tabular para variáveis qualitativas, vamos usar frequências absolutas, frequências relativas, percentuais ou tabulação cruzada. Okay? Na tabulação cruzada, é basicamente quando a gente tem duas variáveis categóricas, para esse caso, por exemplo, a variável cor dos olhos e gênero, nós podíamos classificar cor dos olhos azuis e castanho, gênero masculino e feminino, e aí vamos cruzar. Quantos indivíduos de gênero masculino têm olhos azuis? Quantos indivíduos de gênero masculino têm olhos castanhos? Quantos indivíduos de gênero feminino têm olhos azuis? E assim por diante, ok? Mas mais adiante eu vou apresentar um exemplo. Acredito eu que tem algum exemplo aqui. Em algum lugar tem um exemplo que eu faço essa representação. Okay? E o método gráfico, temos gráfico de barras e gráfico circular. De forma geral, a tabela de frequência para uma variável de natureza qualitativa é dada dessa maneira. Okay? A distribuição de frequência, basicamente, consiste em sumarizar os dados nessa tabela de frequência, onde eu tenho I, que vai indicar os indivíduos ou as categorias. Aliás, o índice vai indicar a ordem da categoria, o XI vão ser as categorias, a primeira categoria, a segunda, a terceira, até a 40ª. Okay? FI são as frequências absolutas simples, ou seja, a categoria 1 quantas vezes apareceu, a categoria 2 quantas vezes apareceu, a categoria K quantas vezes apareceu. Aqui tem a porcentagem, ou a frequência relativa, que vai ser basicamente calculada pegando a frequência absoluta, ou seja, o número de vezes que essa categoria apareceu, vou dividir por N. Lembrando que esse N vai ser a soma de F1, F2 até FK, ou seja, vai ser a soma das categorias. A soma das frequências absolutas, a frequência de ocorrência de cada uma dessas categorias, F1 mais F2 mais FK. FL, por sua vez, vai ser pegar este F1, dividir por N, vou ter FL1. F2 vai ser pegar FL2 vai ser F2 dividido por N, ou seja, de forma geral a fórmula é essa, assim por diante. O que é que isso quer dizer? Se a soma das frequências absolutas simples vai ser N, então, naturalmente, a soma das frequências relativas tem que ser igual a 1. Porque nesse caso aqui, eu vou pegar N e vou dividir por N, porque vou somar FR significa somar tudo isso, o que vai ser basicamente somar FI, e eu sei que a soma de FI vai ser N, então vou colocar aqui N por N, vai ser este 1 que está aqui, ok?
Então aqui tem a legenda, Fi é a frequência absoluta e Fr é a frequência relativa. O N, mais uma vez, é a soma dessas frequências, o número total de elementos. Ok, esse exemplo, por questões do tempo, vamos deixar esse exemplo para a próxima aula, mas em todo caso, quem estiver interessado, como já coloquei o material lá, pode ir treinando e na próxima aula eu volto para explicar exatamente como é que vamos fazer esse exemplo. Ok? Até mais.